devido a esta loucura toda que está a haver relativamente à situação do Natal e prendas e por aí fora, vou fugir daqui. Fora o Montijo está completamente à pinha, mas é normal também, é domingo, as pessoas veem todas, função pública recebe ordenado, e então é normal que venha tudo para aqui parar. E aproveitando o espírito natalício e a época de fim de ano, como é habitual a nível de motovlog, vamos fazer aqui a nossa retrospectiva e planos futuros. Planear não quer dizer que aconteça a 100%, infelizmente, mas ter o objetivo é meio caminho andado para o sucesso. Pois é, malta, mantendo aqui a ideia de retrospectiva e planos futuros para 2025, já está a ser um tema habitual e comum no motovlog nacional e neste panorama. E eu venho fazer também o meu, olha. Vamos ver o que é que isto vai dar tudo e vamos ver se eu me lembro de tudo aquilo que queria dizer e falar. Começámos o ano com poucos subscritores, mas com uma rubrica que me deu bastante gozo e bastante prazer fazer, que foi a motogastronomia. Essa rubrica trouxe-me também bastantes amizades. Fiz o vídeo com o Solo Rider lá na zona da Caparica. Fomos ao Figueiredo comer do Belo. Solo Rider, grande abraço, amigo. Fomos a 12 restaurantes este ano. Obviamente que fui a mais, não é? Mas filmados e a nível de motogastronomia e neste conceito foram 12, um por cada mês. E para 2025 espero continuar a fazer esta rubrica de pelo menos um por mês. Nessa parte foi muito bom. Fui almoçar várias vezes também com a minha filha. Vocês viram aí nos vídeos. Demos umas voltinhas boas de moto. E então nesse espaço de motogastronomia foi bastante positivo. 12 restaurantes, 12 meses do ano, está uma boa média. Não é possível fazer mais devido à restrição horária. Antigamente era mais fácil, agora está um bocadinho mais difícil. Houve mudanças de trabalho, houve muita coisa e então torna-se um bocadinho mais difícil de se fazer, mas com boa vontade tudo se faz e vamos tentar manter pelo menos esse ritmo de um restaurante mensal. Relativamente ao resto, comprei a CBR, fiz o test ride, acabei por vender a CBR por não me adaptar, nem sei, mas pronto, aquilo foi o que foi. Além da CBR, testei também outras motas. Estamos a 125, que surgiu no canal também em janeiro, julgo eu. Veio do Alentejo, era a moto do meu pai, veio do Alentejo para cima, para eu dar um jeitinho e acabou por ficar, porque me faz poupar bastante dinheiro a nível de combustível na deslocação para o meu local de trabalho. Eu faço à volta de 45 km, 50 km diários para cada lado, ou seja, 50 para ir, 50 para vir, e então acabo sempre por poupar uns trocos fixes. Se for de 125, porque se for de Hornet ou se for noutra moto qualquer, gasta o normal de um carro. Por isso, mais vale ir de 125, pouco dinheiro, ando de moto, tenho o prazer de condução da moto e pronto, tenho boas paisagens, cheiros e tudo aquilo que a moto nos proporciona. E, curiosamente, serve como descarga no caso do dia correr menos bem, ao virmos para casa, conseguirmos andar na moto e relaxar a cabeça, estarmos concentrados noutras coisas, e essa parte fica do lado. Além da 125, testei também a NT 1100, fomos buscá-la ao stand, novinha folha 0 km, fiz o test ride, fiz a review da moto e em breve acredito que volto a fazer mais umas voltinhas na NT. Fizemos também uma motogastronomia, eu e a Chloe, quando fomos ao Rei do Bucho, na NT 1100.
e haveremos de fazer mais vídeos certamente com essa moto, porque a moto está disponível e é só eu dizer ao meu irmão, eu vou buscá-la e pronto. Mas a nível de motas, CBF 600 SA entrou no canal, não me lembro se foi o ano passado, se foi este ano, mas foi feita toda a manutenção da moto, a moto está impecável, o motor está como um relógio e a nível de pintura, epá, precisa ali de algum carinho, alguns mimos, mas vão ser dados a seu tempo, ou muito provavelmente muito em breve, uma vez que a ideia vai ser vender a CBF 600. Se alguém tiver interessado, malta, já sabem, a CBF vai estar para venda. Obviamente não posso vender a moto por 2000 euros, né? Eu sei que a moto que não é nova, eu sei que a moto tem 50 mil km, mas 50 mil km num motor destes não é nada. E então, eu acho que é 50 mil. Sei que não são 100, nem lá para o pé. Não são muitos, a moto não andou muito. Por isso, está na boa. Se souberem de alguém que esteja interessado num tipo de moto de touring, aquela moto vai ser vendida. O meu pai não anda na moto, a moto está parada. Eu levei a moto de Lisboa para Beja, a moto andou no máximo dos máximos 500 km. E mesmo assim não andou os 500 km, nem pensar. Já tenho o filtro, o óleo e a anilha do bujão para fazer a mudança do óleo. A moto fez a revisão completa de uma ponta à outra, como vocês viram. Pá, não tem nada a apontar, só tem mesmo que fazer tal polimento para tratar melhor da pintura. Pode ter um risquito ou outro, mas nada de extraordinário. E está feita, está preparada para ser vendida e para alguém que queira utilizar a moto e desfrutar dela a 100%. Mas, o que é que tivemos mais? Tivemos bons passeios, tivemos um meeting de Biker Chats, tivemos bastantes seguidores a seguirem o canal, passámos de uma módica quantia de 200 e poucos subscritores para 750, com a ajuda do grande Diogo Solo Rider, com do Paulo do Caracho também, estas duas parcerias que eu fiz os vídeos com eles. Fizemos o polimento do vidro da moto do Diogo, do Solo Rider. Fui fazer o test ride da CBR com o Paulo Trindade, do canal do Caracho. Já deu para fazermos aqui umas parcerias bastante fixe e conhecer malta 5 estrelas, que ficam mesmo no coração de toda a amizade e aprendizagem que eles nos passam. E obviamente também a alavancagem que deram ao canal. Espero em 2025 de vir a conhecer mais motovloggers. No meeting de Biker Chats conheci mais alguns, conheci o Rafa do RN Motovlog, conheci também alguns subscritores que neste momento são mais amigos do que subscritores, porque eu não sou vedeta para achar que só tenho subscritores. Foi fabuloso. Fizemos uma grande voltinha. Conheci pessoalmente o Ricardo dos Biker Chats, o Nomad. Conheci o grande Paulo Sarilho também. E temos aqui o nosso grupinho, que vocês, se não conhecem, deveriam de passar lá e conhecer, seguir e deixar os vossos comentários e likes no vídeo, divulgarem também, que é para ver se ajudam a crescer aquele canal que está com 300 e poucos subscritores, e é isso que nós conseguimos fazer a nível de avaliação, ver o que é que nós temos de crescimento é com estes números. Por isso é as visualizações, os comentários, os likes e as subscrições. Andei de Escovarna na TC 450, bati com o focinho no chão 2 vezes, uma delas mais grave que a outra, mas nada de extraordinário. Troquei de capacete, comprei equipamento novo, comprei pneus para as motas, fiz revisões, fiz manutenção, fiz vários vídeos e não sei qual é que é o tipo de vídeos, para ser muito sincero, que vocês mais gostam. Se é o do tipo de motovlog direto, se é tipo isto que aqui está a falar e vocês a verem as estradas e eu a falar, se dos vídeos de gastronomia, jovem, se dos vídeos de manutenção,
ainda não decidi bem, ou ainda não consegui avaliar bem quais os vídeos que têm melhor aceitação no canal. Ou quais os que eu mais gosto, porque depois nós também temos aquele gosto pessoal. Eu gosto disto tudo, portanto é difícil de escolher. Está um trânsito do caraças. O que mais é que eu tenho para vos dizer relativamente aqui a 2024? A nível pessoal, tive algumas situações. Como vocês acompanharam agora no fim do ano, tive a cirurgia devido a sofrer do problema que alguns sabem, outros não, mas pronto. Não tem segredo nenhum, eu tive fissuras e tive hemorroidas e por aí fora, e então fui intervencionado relativamente a essa situação. Fiquei com tudo resolvido, neste momento estou a andar de moto, estou impecável. A recuperação foi dolorosa, foi muito complicada, daí eu não ter feito vídeos novos durante algum tempo, mas como tinha alguns em carteira, é escoar o vídeo que temos em carteira e siga. Fizemos aqui uns treinos para aprender a andar de moto e eu descobri que não sei andar de moto. Tenho que repetir mais treinos, tenho que fazer mais vídeos acerca dos treinos para vocês. Descobri um sítio espetacular que me permite fazer este tipo de vídeos de forma segura, sem que ninguém vá estragar o chão, sem que haja chatices. É utilizado pela malta do drift, para fazer ali umas brincadeiras e uns treinos. Não sei se é à noite, quando é que é, mas sei que estão marcas de pneus de carro lá, e eles tinham lá uns pneus também que deve ser para fazer circuito. Em breve irei vos mostrar esse spot, e se forem da zona podemos obviamente combinar e ir treinar para ali umas travagens de emergência, fazer uns 8, os exercícios do MotoJitsu, para começarmos a aprender essas técnicas e andarmos de forma muito mais segura na estrada. A nível estatístico, deixo-vos aqui também os quilómetros que fiz de moto neste ano. O Google Maps tem essa monitorização, obviamente pode ser bom, pode ser mau, né? Depende, mas a monitorização ajuda a perceber a quantidade de quilómetros que nós fizemos de moto. Posso-vos deixar também, a título de curiosidade, a quantidade de combustível que eu gastei, porque com a aplicação que eu tenho consigo saber a quantidade de combustível, o preço do combustível, ou seja, consigo saber tudo acerca das motas que conduzi. Só não consigo saber da CBR porque não apontei na altura. Por isso, o valor que fiz de quilómetros na CBR não está contabilizado neste valor financeiro nem de manutenção. Mas também a CBR fez 1000 km ou 1500 km, não foi assim nada de extraordinário. Devem ter sido 3 ou 4 depósitos no máximo, portanto está tranquilo. Mas, pá, para 2025, o que é que eu espero alcançar? Garantidamente vou alcançar a meta dos 1000 subscritores. Isto está muito bem encaminhado. A ideia seria fazer os 800 antes do fim do ano. Já sei que não vai ser possível, estamos com 750 neste momento. Por isso, a seu tempo, não tenho pressa nenhuma. São metas psicológicas, não são nada de extraordinário, mas são metas, e essas metas ajudam-nos a cumprir com aqueles objetivos que nós nos comprometemos a fazer. Então, pronto, 1000 subscritores garantidamente no ano 2025. Espero fazer mais 12 restaurantes novos para vos dar a conhecer. Nova gastronomia, novos locais para vocês poderem fazer as vossas refeições. Além disso, espero também vir a fazer vídeos diferentes. Test rides não me vou comprometer, não é uma coisa que eu me sinta muito confortável a fazer. Temos o grande Paulo de Caracho a fazer estes vídeos, e muito bem, por isso não vale a pena estar aqui a inventar muito. Espero vir a conhecer mais motovloggers, espero vir a conhecer mais pessoas a nível deste mundo das motas, vir a conhecer sítios diferentes. Tenho aí umas ideias fixes também para aplicar. Vamos ver se consigo ter tempo e disponibilidade financeira para fazer tudo, porque a vida pessoal aliada com a vida profissional e o lazer nem sempre é fácil.
Então vamos tentar. A ideia é essa, as ideias estão lá para tentarem ser cumpridas e se conseguirmos, melhor. Se não conseguirmos, logo se vê, mas não é grave. Aproveito para desejar a todos um excelente 2025, um Feliz Natal com muita saúde para vocês todos e para a vossa família, porque podemos ter muito dinheiro, podemos ter todos os bens materiais que vocês possam querer e exigir, mas se não tivermos saúde para os gozar, de nada serve. Por isso, nem tudo se resume a dinheiro, mas ele faz falta e faz parte também. Espero que vocês consigam cumprir com todos os objetivos e aquilo que eu desejo para mim, desejo em dobro para vocês. Portanto, malta, espero que consigam usufruir do melhor deste ano de 2025 que está a chegar e que seja um ano recheado de muitas coisas boas. Porque para mim vai ser quase de certeza, com muitas novidades, algumas já estão preparadas, outras vão surgir ao longo do caminho. Espero que tenham gostado, malta, deste ano. Deixem aí nos comentários o que é que vocês ambicionam para este novo ano, o que é que vocês gostaram mais do canal, o que é que gostaram menos, o que é que mudavam, e assim entrarmos aqui numa espécie de melhoria do canal, tanto para mim como para vocês. Grande abraço, malta, fiquem bem, até ao próximo vídeo.